Olá, amigos, bom dia a todos. Me chamo Felipe Norato, sou da Eto Soluções e estamos aqui em mais um curso, um belo curso, vocês vão poder acompanhar, do nosso querido amigo Pimenta, sobre a queima cerâmica, fundamentos, tipos de fornos e combustíveis. O Todos para a Construção é uma iniciativa da Eto Soluções, da Construliga e do Sebrae Nacional. Ela é uma iniciativa que a gente já está um contingente muito grande de cursos, e na próxima sexta-feira a gente já vai bater a nossa última meta, que são 100 cursos ao vivo. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma referência, porque a Janaína Velar, que é uma nossa companheira, é nossa amiga de jornada, de Goiânia, está com Covid e não está podendo estar conosco aqui nesse momento. A gente, antes de mais nada, deseja melhoras e ressalta a importância de se proteger, de manter os cuidados e ficar em casa. Paralelo a isso, ressalto a todos vocês que do Todos para a Construção surgiu a iniciativa da ConstruLearning. A ConstruLearning é uma empresa formada entre a Eto Soluções e a Liga, com o intuito de promover este tipo de conhecimento, como a gente teve ao longo do Todos pela Construção e continua tendo. Todos pela Construção, agora abre a fala ao Pimenta e digo, como amigo, seja muito bem-vindo, tá? E um grande abraço, muito feliz por você estar aqui conosco nesse momento. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Felipe, pela apresentação. Sejam todos bem-vindos a mais um curso ao vivo, aqui através do sistema Todos pela Construção, que está promovendo 100 cursos grátis através dessa plataforma, com o apoio do Sebrae, da Etos. Agradeço também a Anicerv, a associação que estou representando nesse momento, e quero deixar aqui todo o meu apoio à Janaína, que tanto participou desse trabalho até aqui, e agora está se recuperando. Que tudo corra bem com você, Janaína. Sei que você está acompanhando também a transmissão. Se cuide e espero que você volte ativo o quanto antes. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Estou vendo aqui a Sandra de Carvalho, da Anicer, entrando. Pessoal da Servir também. Joaquim, pessoal do INT, o Maurício, que tanto fizeram trabalhos com as indústrias de cerâmica no Brasil com relação à queima. Eu tenho aqui uma dura missão de falar um pouco sobre a queima na indústria de cerâmica vermelha em apenas 40 minutos. Então, eu vou sintetizar muito, que o tema é riquíssimo, de muitas variáveis, e eu vou procurar deixar ele bem sintético, e no final, vão abrir para as perguntas, e posteriormente também, vou ficar à disposição de todos vocês. O curso de hoje, o tema principal é a queima na indústria de cerâmica vermelha. A indústria de cerâmica vermelha, que é aquela que produz blocos, tijolos, telhas, tubos, elementos de enchimento de laje e outros produtos mais que têm essa coloração vermelha após a queima e são utilizados para a construção civil em geral. Nesse curso aqui, eu vou falar um pouco sobre a definição de cerâmica, o que é um produto cerâmico em si, e os componentes que são utilizados para a fabricação desses produtos de cerâmica vermelha, como as argilas, outros minerais, como que esses materiais reagem na queima, quais produtos que podem ser acrescentados também, são acrescentados nas massas cerâmicas para uma melhor queima. Vou falar muito sobre combustíveis, nós temos uma situação sui generis bem diferente aqui do Brasil, de outros países, os combustíveis que nós utilizamos. E, por fim, como controlar a queima, os aspectos fundamentais de controle da queima para se obter produtos de boa qualidade, baixo consumo, produção e volume. Meu amigo Luciano, lá do Acre, seja bem-vindo também, Ivanildo Amorim, Nildo, sejam bem-vindos todos vocês. E, finalmente, vou dar alguns exemplos de fornos. Como eu falei, o tempo é bastante curto, então nós vamos ter que ser bastante concisos em todo o que vai ser dito aqui. Mas fiquem à vontade no chat para fazer suas perguntas agora ou ao final. Muito bem. Vou falar agora a respeito da definição de cerâmica. O que é produto cerâmico? O que é material cerâmico? A palavra cerâmica vem do grego keramos,
a palavra grega, que significa terra cozida. E o produto cerâmico em si, a cerâmica, ela tem como definição sendo um material inorgânico, não metálico, e que precisa ser submetido a um tratamento térmico para obter suas características. Ou seja, é um produto que, necessariamente, para que ele se transforme em cerâmica, ele precisa ser queimado. Há uma estimativa que os artefatos de cerâmicas foram um dos primeiros artefatos produzidos pelo homem pré-histórico, depois das ferramentas mais rudimentares, etc. E ele surgiu depois do domínio do fogo, porque o fogo é essencial para a fabricação de produtos cerâmicos. Então, nós temos como elementos cerâmicos a porcelana, o tijolo, a telha, o vidro, o material cerâmico, e vários outros materiais se enquadram dentro da categoria de materiais cerâmicos. Mas, basicamente, são produtos que têm que ser queimados. Esse é o fundamento da cerâmica. Por isso, a importância dessa etapa de fabricação, que é a queima do produto cerâmico. Muitos perguntam se as argilas que são utilizadas para a fabricação de telhas, tijolos, blocos, são argilas puras. Não são. Não são porque a fabricação desses produtos de cerâmica vermelha ocorre entre temperatura de 700 até 1.000 graus Celsius. E nessa faixa de temperatura, as argilas puras não queimariam adequadamente. Uma argila pura, como uma argila caulinítica, por exemplo, ela só sinteriza, só queima efetivamente acima dos 1.200, 1.300 graus Celsius. É uma temperatura muito elevada para a fabricação de um produto de cerâmica vermelha. É uma temperatura adequada, 1.200, 1.300, para a fabricação de produtos refratários, de porcelana e assim por diante. Mas é um outro tipo de aplicação dessas cerâmicas. Quando nós falamos de cerâmica vermelha, os blocos, telhas e tijolos, nós falamos de argilas que estão misturadas a vários outros tipos de componentes. Como vocês estão vendo na foto à esquerda, em cima aqui na apresentação, 3 tipos de argilas diferentes. Uma mais avermelhada, uma mais cinza, uma mais amarronzada, etc. Ali, nessa composição dessas 3 massas ali, as 3 argilas, não tem somente argila pura. Nós temos outros, vamos dizer, entre aspas, contaminantes, constituintes dessas argilas, que são outros minerais, como mica, pirita, hematita, feldspato, e assim por diante, vários outros minerais que estão como componente dessas argilas, além de matéria orgânica e outras coisas mais. São esses componentes que fazem com que a temperatura de queima desta massa cerâmica seja inferior àqueles 1.300 graus Celsius. Porque dentro dessa mistura de argilas, nós temos materiais fundentes, materiais que são até combustíveis. Então, eles propiciam que ocorra a sintetização, ocorra a queima em temperaturas menores. Vocês estão vendo aí na foto da direita, a foto abaixo, um outro tipo de deposição de massa, de argilas, para a composição de massa cerâmica, e vocês podem ver uma faixa branca bem na parte superior desse depósito de argila. Aquele é um material específico, acrescentado em pequena quantidade, massa cerâmica, para reduzir a temperatura de queima. E assim você reduz também o consumo de combustível. Trabalha com temperaturas menores, você vai conseguir trabalhar também com consumo menor de combustível, queima mais rápido, assim por diante. Então, o fundamento é necessário queimar, mas também precisamos queimar com um custo menor, com temperaturas menores. E aí vem a composição de massa, que é tão importante assim. Bem-vindo também, Maurício Cavaleiro, Orlando Gomes, pessoal de São Paulo. Muito obrigado pela presença aqui. Bom, além das argilas no seu estado natural, que já vem com esses componentes todos, com esses constituintes de matéria orgânica, de outros minerais, assim por diante, também é possível, é muito realizado, a mistura de outros aditivos que vão auxiliar na queima. Basicamente, nós vamos falar de aditivos que são combustíveis ou fundentes. Então, esses aditivos são encontrados nas diversas regiões do Brasil em condições diferentes. Nós podemos falar daqueles compostos que contêm carbono, o carbono acrescentado dentro da massa cerâmica. Ele, na alta temperatura, ele vai sofrer ignição dentro da própria massa cerâmica, fazendo com que a queima
ela seja realizada dentro do material cerâmico, ajudando, por exemplo, na diminuição do consumo de combustíveis para a queima como um todo, e também propiciando uma queima melhor naquelas partes frias do forno. Esse material queima em baixa temperatura, ou não tão elevada temperatura, e ajuda, então, a sinterização, a formação de fase vítrea em regiões frias do forno, queimando de dentro para fora. Além disso, tem os materiais fundentes. Então, nós temos muitos minerais, muitos aditivos que podem ser acrescidos, que tem como constituinte, por exemplo, potássio, sódio e outros componentes que vão diminuir a temperatura de queima. Então, esses aditivos, geralmente, são encontrados de maneira bastante dispersa. Você tem uma região, não tem outra, assim por dentro. O Brasil é muito grande, né, pessoal? Então, as argilas também têm constituições bastante diferentes ao longo de todo o território nacional, e esses aditivos também são encontrados em melhor ou maior ou menor quantidade, dependendo da região que se encontra. Bom, falando já da queima, né, que é necessário para que você possa ter aí a sinterização, a formação do material cerâmico, e vamos passar agora aos combustíveis. Bom, o que acontece na indústria de cerâmica vermelha do Brasil? Diferente, por exemplo, da Europa, onde se fala muito de queimas como combustível a gás, o gás, infelizmente, ainda é um custo muito elevado para a fabricação de produtos de cerâmica vermelha. No passado, existiam algumas empresas queimando com óleo combustível, também já não é possível, por questões ambientais, por questões de custo também. O gás é muito caro, então, se resta uma ou duas empresas hoje no Brasil ainda queimando com gás, são poucas, o custo do gás é muito elevado. Então, como nós temos uma abundância de biomassa por todo o país, e de um custo baixo, ele acabou sendo o preferencial na utilização para a fabricação de produtos cerâmicos. Então, nós vamos ter alguns exemplos aqui, e alguns comentários, alguns cuidados que têm que ser tomados na utilização desses combustíveis. Na primeira foto da esquerda acima, vocês podem ver um depósito dentro de uma indústria de cerâmica vermelha, com pó de serra, e também com resíduo, muitas vezes, de casca de café, casca de amendoim. São resíduos de outras operações industriais, agrícolas, etc., que geralmente são descartados no meio ambiente, e, nesse caso, estão sendo utilizados como combustíveis. Então, aquela ideia de se utilizar a lenha, se utilizar a exploração da floresta, isso não se tem mais, a não ser nos casos de manejo florestal. Então, se utiliza muito esses resíduos de outras atividades para utilização como combustível. Nós temos no norte do Brasil, por exemplo, muita utilização de caroço de açaí, casca de castanha do Pará, em algumas regiões, casca de arroz, são todos materiais combustíveis que eram descartados no meio ambiente, provocando poluição, como a geração do gás metano, por exemplo, e agora são utilizados na indústria de cerâmica vermelha. O cuidado que tem que se tomar com esse tipo de combustível é que alguns deles geram resíduos, poeira, muita poeira dentro do sistema de queima. Eles podem vir com alguns contaminantes, como, por exemplo, terra. Essa terra misturada a este combustível pode entupir grelhas, pode ter que se fazer sempre manutenção de fornalhas dos fornos, prejudicando a queima como um todo, né? E tem que se tomar cuidado também com alguns outros tipos de resíduos que são misturados a esses materiais que podem ser problemáticos para a indústria. Vou dar o exemplo do cavaco, que é a foto do meio em cima. O cavaco de madeira, ele pode ser de uma lenha triturada, necessariamente com o objetivo de se fazer o cavaco, ou também resíduo de outras atividades industriais. Nesse caso, nós temos cavaco de madeira de eucalipto, de pinos, de agaroba, de lenha nativa, por exemplo, diversas espécies diferentes. Aqui nós temos que tomar cuidado também com, por exemplo, no caso de todos esses combustíveis, com o teor de umidade dos combustíveis, que o poder calorífico desses materiais, quando vem da natureza, geralmente estão com alto teor de umidade, em alguns casos 50%, 60% de umidade. Essa umidade tem que ser reduzida antes de se colocar esse produto para combustão, para se fazer a queima em si.
E como se faz isso? Como vocês estão vendo acima, alguns depósitos cobertos, que ao longo do tempo vai haver uma secagem natural, essa água vai evaporar em grande parte e vão reduzir bastante essa quantidade de umidade, trabalhando aí preferencialmente no máximo 20, 25% de umidade desses combustíveis. Na foto da direita acima, nós temos alguns tipos de lenha que são usadas exatamente dessa forma. Aqui um detalhe muito importante, que no caso de lenha, tanto lenha nativa quanto lenha de reflorestamento, todos eles têm que ter a sua devida licença ambiental para ser utilizada. Na foto da esquerda, abaixo, nós temos ali uma pequena mata de algaroba e, à frente dela, um depósito enorme de madeira de algaroba. Isso são os algarobais espontâneos que ocorrem muito no Nordeste. E um detalhe muito interessante é que a caatinga, a madeira proveniente da caatinga do Nordeste, ela é muito utilizada nas residências mais simples para se fazer a sua comida, a sua alimentação. E uma parte dela, uma parte bem pequena, é utilizada na indústria cerâmica vermelha. O poder de regeneração da caatinga do Nordeste é fantástico. E o manejo florestal da caatinga, feito de maneira bastante adequada, isso tem estudos bem profundos já demonstrando isso, que o potencial de combustível da madeira da caatinga é quase que interminável, vamos dizer assim. Fazendo o manejo florestal, nós não temos lenha por muitos e muitos anos sem afetar o meio ambiente, fazendo o manejo. E, por fim, na última foto da direita, nós temos um exemplo aqui de Curitiba e várias outras regiões do Brasil, de centrais de biomassa. Uma central de biomassa é aquela que vai pegar podas de árvores das cidades, restos de construção, de madeira de construção, embalagens de grandes empresas que recebem produtos embalados de madeira, e todo esse material vai ser triturado e oferecido como cavaco de madeira para as indústrias de cerâmica vermelha. É muito interessante, porque retira todo esse material também do meio ambiente, só que aí tem alguns cuidados muito importantes. Primeiro, está se trabalhando com madeiras de todos os tipos, de todas as características e eficiências com relação, por exemplo, ao seu poder calorífico. Outra questão são os contaminantes. Então, resto de obra com cimento, embalagens com restos de metais, de plástico, etc. Tudo isso é muito prejudicial. Então, esse material estranho, que não é o combustível, tem que ser separado. Mas é uma forma muito sustentável, vamos dizer assim, de se utilizar um combustível na indústria de cerâmica vermelha. E tem vários exemplos bem-sucedidos em todo o Brasil de centrais de biomassa como essa aí. Vamos partir aqui a questão dos fatores que são importantes dentro de um processo de queima na indústria cerâmica vermelha. Para começar, vocês estão vendo a foto aí, desse slide, de um material sendo colocado dentro de um forno, com um aspecto mais claro e mais escuro. O que significa aquilo ali? São materiais que estão bem secos ou não. Então, da mesma forma, o produto cerâmico, para ser conformado por de umidade, mas para ser queimado, essa umidade tem que ser retirada. E ela tem que ser retirada na secagem. Não tem forno, por mais que tenha alguns fornos que ainda admitam uma certa quantidade de umidade, mas nenhum forno é um bom secador. A disposição desses produtos, da forma como vocês estão vendo aí, um bem encostado no outro, dificulta a saída da umidade. Então, forno, pessoal, não é secador, nunca será. É necessário realmente que a etapa anterior da queima, que é a secagem, seja bem realizada, para que quando esse material for colocado dentro do forno, você consiga efetivamente fazer o quê? Queimar, e não secar. Então, nós vamos falar de uma umidade na produção entre 20, 18, 20, 25% de umidade na produção. Na entrada da queima, dos fornos mesmo, o ideal seria umidade abaixo de 3%. Aí depende do sistema de secagem, do tipo de argila, etc., para que você consiga colocar produtos com menos de 3% de umidade para queimar. Consumo de combustíveis. Bom, o consumo ele vai variar muito em função da umidade que está sendo colocado esse material lá dentro. E vai variar muito em função dos tipos de fornos que são utilizados. E também do tipo de combustível.
se nós formos falar de um combustível uniforme, com baixa umidade, um combustível de fácil manuseio, a diferença de você utilizar uma lenha de ter um mecanismo, né, um automatismo, que carrega o cavaco, carrega a serragem para as fornalhas, você tem dois tipos de controles bem diferentes. Um que depende muito da mão do ser humano, e aí você tem muitas variáveis. Então, a queima mecanizada, a queima de cavaco, a queima de serragem, ela sempre vai ter uma facilidade maior de controle e de redução de consumo dos combustíveis. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o consumo de combustíveis. Acima de 3%, Renato, se você colocar um produto com mais de 3% dentro do forno, você vai retardar a queima. Todos chamam o período de começo da queima de esquente ou resquente. É o período em que o aquecimento inicial que está sendo dado para esse forno é para retirar aquela umidade. Se você entra com um produto com 2% de umidade, você vai ter que tirar aqueles 2%, para daí sim começar o processo de queima, propriamente dito. Agora, se você entra com um produto como esse produto mais escuro que estamos vendo aí, com 8, 10, às vezes 12% de umidade dentro do forno, você vai demorar muito mais para retirar essa umidade e vai retardar muito mais sua queima. Sua produção cai, o consumo de combustível aumenta também. Tempo de queima, bom, também vai depender de todos esses fatores e vai depender muito do tipo de forno. E aí nós vamos falar de fornos, por exemplo, vamos falar de um forno tipo abóbada, onde tem algumas indústrias cerâmicas que conseguem fazer uma queima num forno desse em apenas 18 horas. Queima até a hora que encerra, e após isso nós teremos ainda o resfriamento. 18 horas num forno abóbada. E tem empresas que demoram 80, 90 horas para fazer essa mesma queima em forno abóbada. Qual a diferença? São várias. A primeira é a estrutura, o projeto, a qualidade do forno. Um forno que queima com 18, 20 horas, outro com 80, eles têm diferenças bem significativas. São fornos redondos, fornos abóbada, mas com um tempo bem diferente de queima. A forma de condição de queima, a umidade de enforno, os controles de exaustão, de entrada do calor do forno, tudo isso vai influenciar. Então, o tempo de queima também é fundamental para que você tenha uma produção. Se você faz uma queima por semana, uma queima a cada semana e meia no forno, vamos dizer assim, é muito diferente de você conseguir fazer a queima em 2, 3 dias, descarregar os produtos e ter o volume maior de produção. Então, o tempo de queima é muito importante também, e ele é influenciado naturalmente por todos esses fatores. Qualidade dos produtos queimados é outro fator fundamental. Vamos voltar ao mesmo caso. Vamos sair do forno abóbada, vamos para um forno tipo móvel metálico. Diferença de temperatura entre o pé do forno e a última camada de queima, essa diferença de temperatura, quanto maior for, maior vai ser o comprometimento da qualidade dos produtos. Então, nós vamos dizer assim que, se você tem na parte superior do forno 950 graus e lá embaixo 700 graus, às vezes a diferença de 250 graus, a gente está no termopar, que é um pouco diferente lá do centro da carga, pode fazer com que os produtos cerâmicos tenham qualidades bem diferentes. Então, um produto melhor queimado, um produto que tenha passado por um processo de secagem adequado, ele vai sair nas dimensões corretas, vai ter a resistência boa, absorção d'água dentro dos padrões e assim por diante. Um produto mal queimado, ele pode ter a sua resistência mecânica reduzida. Um produto super queimado, ao contrário, a absorção d'água geralmente abaixa e você pode ter redução nas dimensões, assim por diante. Então, a qualidade dos produtos, no que diz especificamente com relação à queima, ela é principalmente voltada a essa diferença de temperatura que existe dentro dos fornos. Então, tem fornos que você encontra até 300, 400 graus Celsius de diferença dos pontos diferentes dentro do forno. E tem fornos que você consegue menos de 30 graus de diferença dentro dessa carga. Então, naturalmente, quanto menor for essa diferença de temperatura, melhor vai ser a uniformidade dos seus produtos e a qualidade também. Muito bem. Vamos aqui agora à mecanização e automação do processo. Outro processo fundamental, né, pessoal? Qualquer indústria hoje tem que pensar na sua modernização, no aumento da sua produtividade. Então, o tipo de forno que vai ser utilizado, ele sempre tem que ter o quê?
uma forma mais prática de se carregar, uma forma mais prática de se queimar. Por exemplo, como eu dei o exemplo, ao invés de utilizar a lenha, utilizar o tabaco de madeira, com os queimadores automáticos, controle por computador, e o descarregamento também. Nesse aspecto, houve grande evolução nos últimos anos aqui no Brasil, em fornos maiores, com maior aproveitamento, com possibilidades de mecanização e automação do processo, tanto no carregar, descarregar, quanto na condição da queima em si. Tudo isso vai propiciar melhorias na qualidade do processo. Nós temos aqui o Rodolfo Gama, aqui do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Rodolfo. O aspecto visual da fumaça. Bom, aí é outra questão muito importante também, que é a qualidade da queima. Nós estamos falando que nós temos que colocar um combustível, seja lenha, cavaco, seja o que for, uma fonte de calor e ar, oxigênio, para se fazer a combustão. Dessa combustão, nós vamos ter a geração de calor para queimar os materiais. Essa combustão ela tem que ser a mais equilibrada possível. Então, nas chaminés dos fornos de cerâmica vermelha, uma fumaça que nós podemos considerar não danosa é aquela fumaça branca, aquela fumaça clarinha, da cor das nuvens. Aquilo é água, é umidade, é vapor d'água que está saindo pela chaminé. Qualquer tipo de combustão não muito correta, com carência de oxigênio, por exemplo, com muito combustível, você pode ter um nível de particulados e emanação de fumaça elevados. Isso é até proibido por lei. Tem legislação que determina quais são os valores máximos de particulados e gases na saída das chaminés. Então, nós temos que trabalhar sempre com equilíbrio na colocação de combustível e do ar suficiente com oxigênio ali para que se tenha uma queima eficiente. Passando à frente aqui, falar um pouco mais da questão, até que o Rodolfo acabou de perguntar sobre as fumaças, né, Rodolfo? Olha só essa fotografia dessa chaminé soltando essa fumaça branca. Isso aí é simplesmente vapor d'água, quase que totalmente vapor d'água. Você deve ter um pouquinho de particulado, alguns componentes resultantes da queima, mas isso aí é a água que não saiu lá durante a secagem, tá? Aqueles 10%, 12%, 5%. Então, na queima, no início da queima, essa umidade vai acabar saindo. Mas é uma imagem que demonstra claramente que o que você está colocando afora ali na grande maioria, vapor d'água. Vou falar que, quando nós falamos de eficiência de queima, tempo menor de queima, aproveitamento melhor dos produtos, velocidades, facilidade da alimentação de combustível, que você possa monitorar a queima, por exemplo, nós vamos falar de meio ambiente e qualidade. Então, tem dois exemplos de fornos aqui à esquerda. O primeiro da foto à esquerda, nós estamos vendo um robô carregando um vagão para forno túnel de uma indústria de São Paulo. Então, você veja a disposição das peças, o arranjo das peças dentro desse forno, desse vagão, né, que vai entrar no forno, feita por um robô, e é uma queima muito controlada. Nesse caso específico, utilizando serragem, a queima em São Paulo, e o consumo de combustíveis, dá um número assim, um pouco diferente do que muitas pessoas falam, que muitas pessoas falam a respeito de metros cúbicos de combustível por milheiro de material queimado. Essa denominação, ela foge um pouco de comparações, porque nós vamos falar de metro cúbico de lenha, metro cúbico de serragem, que tem pesos diferentes, tem poder caloríficos diferentes também. Nós vamos falar de milheiro de produto. O que é um milheiro de um produto de um bloco 9, 19, 19? Um milheiro vai pesar entre 2 a 2,5 toneladas. Se nós falamos de um milheiro de bloco estrutural, já vamos falar de 5 toneladas. Então, adotamos a outra nomenclatura, que seria quantos quilos de combustível são utilizados para queimar quantos quilos de material, ou quantas toneladas de produto. Então, no caso desse forno túnel em São Paulo, o consumo dele lá, de combustível, está sendo 120 quilos de combustível por tonelada queimada de material.
Se vocês olharem para a foto de baixo, vão ver agora um outro forno, que é o forno móvel metálico, com consumo um pouco superior também ao forno túnel, 135 quilos por tonelada. Lembrando aquele exemplo que eu dei anteriormente dos fornos tipo abóbora, nós temos fornos túneis consumindo bem mais combustíveis que isso. E temos fornos móveis também consumindo bem mais do que isso. César está perguntando os dados de combustível. Qual a umidade? Bom, então, isso é bastante variável também. Como eu falei no começo aqui, nós recomendamos que a umidade seja a menor possível. Mas vamos falar alguma coisa em torno de 20% de umidade, tanto da serragem quanto do cavaco. A serragem tem que tomar muito mais cuidado, se a queima for por cima também, para que você tenha a queda da serragem em toda a extensão do forno, para ter a combustão homogênea. Mas, falar geralmente de cavaco de madeira, 20% a 25% de umidade. E vocês estão vendo também esses dois fornos, são os dois fornos que propiciam melhor forma de mecanização. O forno túnel é imbatível. O forno túnel você consegue fazer o carregamento com robô, consegue fazer o descarregamento com robô, com pinça e assim por diante. O forno móvel metálico tem algumas mecanizações possíveis também. Ainda não chegamos aqui no Brasil em algumas empresas com robô, mas tem carregamento com pinça, carregamento com empilhadeira, carregamento com ponte rolante e assim por diante. Mas são os dois fornos mais propensos, mais possíveis de se fazer a mecanização. Isso contribui de várias formas com relação ao consumo. Voltando à questão do consumo, vou dar um exemplo aqui. Eu falei dos fornos a abóbora. O forno a abóbora consome, em média, os bons fornos a abóbora, 200 quilos de combustível por tonelada queimada. Então, vocês estão vendo que é praticamente o dobro do consumo de um forno túnel e 30% a mais que um forno móvel metálico. Nós temos outros fornos que são, teoricamente, mais econômicos. Por exemplo, o forno Hoffman, os derivados de forno Hoffman, os fornos contínuos. Temos aí forno sedã, forno câmara, forno Federico também, que tem consumos menores do que esse. Bons fornos. Nós temos fornos Hoffman consumindo muito combustível. Porém, esses fornos, eles têm algumas outras características com relação à uniformidade, ao aproveitamento de materiais, à complexidade de condição de queima, que colocam eles em desvantagem com relação ao forno túnel e ao forno móvel. Ricardo Dabani, seja bem-vindo também. Isso nós já comentamos aqui, Ricardo, a questão da biomassa, nós sugerimos que a umidade seja inferior a 25%. Muito bem, vamos lá, pessoal. Agora, nosso tempo aqui, ainda temos alguns minutos, controlando a queima. Bom, então, nós temos lá um produto seco, nós temos um combustível já conhecido, nós já temos a curva de queima que precisa ser realizada, a temperatura que aquele material tem que ser queimado. Como é que nós vamos controlar a queima? Nós temos que tirar o controle da queima do olho do queimador. O olho do queimador é muito importante para várias questões, inclusive lá no finalzinho da queima, ele olhar a espia e verificar se todo o forno está avermelhado, assim por diante. Muito bom. Hilário Bandec, seja muito bem-vindo. Matone, tijolos sensacionais lá de Cabreúva. O controle da queima, então, pessoal, passa por vários aspectos. Então, vamos ver a primeira foto da esquerda abaixo, com o forno túnel para queima de telhas cerâmicas. Aí vocês estão vendo a disposição das telhas, como que elas estão colocadas, qual a altura que esse material está disposto. Lá dentro do forno, nós vamos ter a distribuição de calor, de gases, fluxo de recirculação diária, assim por diante, exaustão dos gases, exaustão da umidade residual. Tudo isso tem que ser controlado. Tem que ser controlado com números, com pressão, depressão, como vocês estão vendo na foto da direita acima, um medidor de pressão e depressão em fornos, que dependendo dos fornos, no forno túnel, é ideal que você tenha pelo menos 3 medidores desse. Um forno intermitente, um equipamento desse é suficiente para fazer o controle. Os termopares, fundamentais para controles de temperatura. Quais posições dos fornos esses termopares têm que ser dispostos? No caso de queima já com monitoramento, esses termopares têm que ser interligados com um computador que vai registrar a queima. E nos casos melhores ainda, ideais, é que esse sistema informatizado conduz a queima.
Então, você define lá no computador quais são, vamos dizer assim, as curvas de queima que você quer para aquele forno. E o computador vai acionar as máquinas de queima, a ventoinha de injeção de ar, para conseguir aquelas temperaturas desejadas ao longo do tempo. Outro fator muito importante, voltando àquilo que o Rodolfo Gama perguntou agora há pouco, aqui da arte sardinha, é essa foto da direita abaixo. Nós estamos vendo ali uma fornalha cheia de lenha, né? É uma prática totalmente incorreta. Então, nós temos um excesso de combustível e vai faltar oxigênio para queimar tudo isso aí. E aí nós vamos começar a ter uma combustão ineficiente, nós vamos ter, quando isso aí realmente entrar em combustão para valer, você vai ter um excesso de temperatura dentro do forno e muito provavelmente você vai ter excesso de particulados e gases nocivos saindo da chaminé. Matéria-prima, o combustível que não foi queimado, ele vai sair, viu, Rodolfo? Vai sair na coloração cinza, marrom, preta, aí o combustível sendo jogado fora, efetivamente. Então, o controle da queima é muito importante. O Roberto Fábio aqui falando de forno móvel, forno vagão. Pois é, são dois fornos com concepções diferentes. A carga anda no vagão, e outro, o forno anda em cima da carga. Bom, o forno vagão é uma concepção bastante antiga, né? Nós temos algumas regiões do Brasil que o pessoal trabalha muito bem com forno vagão, e outras nem tanto. E forno móvel já é algo mais novo. Mais novo, vamos dizer, 20 anos para cá. E é um forno que, nos últimos 5 ou 10 anos, tem sido muito construído e muito utilizado no Brasil. Sem dúvida nenhuma, a comparação entre os dois que eu posso, assim, sumariamente dizer é o seguinte: no forno móvel, você vai ter uma uniformidade de queima muito maior, controle de queima melhor, menor consumo de combustíveis. No forno vagão, você já tem algumas complexidades. Existem umas melhorias, alguns fornos vagões estão construindo hoje, com teto plano, fornalha por cima, etc., etc., mas ele tem um grande problema de outros fornos. Não é crivado, então quando tem um crivamento muito pequeno, muito baixo, e isso faz com que dificulte a descida de temperatura no pé do forno, certo? Bom, e aí aquela questão que o Roberto e o Fábio estavam perguntando agora, né, Roberto? Os tipos de fornos. Nós temos aqui uma infinidade de fornos diferentes. Vamos falar de 20 ou 30 tipos de fornos diferentes utilizados no Brasil hoje. Forno a rolo, túnel, forno móvel. Aqui na foto da direita abaixo, nós temos um forno vagão, uma queima muito rápida, numa empresa de São Paulo, queima ali com 18, 20 horas. Na foto de cima, nós temos ali um aspecto da porta de entrada de um forno paulista, que é um dos fornos também mais antigos, mais barato de desconstruir e tal. Nesse caso, um forno com abóbada e um forno com o piso todo crivado, algumas melhorias que foram feitas ao longo do tempo, mas continua sendo um forno paulista, um forno que tem um alto consumo de combustível, nós vamos falar de 200 a 250 quilos de lenha por tonelada queimada, dos bons fornos paulistas, ou seja, o dobro, o triplo quase, de um forno túnel, o dobro do consumo de um forno móvel. Então, é um forno que ele pode ser interessante para que você tenha aí o início de uma indústria cerâmica. Vamos começar com forno paulista e tal, e ao longo do tempo vamos investir em fornos melhores. À esquerda, nós temos ali os famosos fornos Corujinha, Catarina e outras denominações. Fornos pequenos, com concepção, cada um faz uma alteração diferente, né? Da mesma forma que cada um constrói uma chaminé diferente da outra, muitas vezes sem calcular nada, vai na experiência. Meu amigo, meu vizinho fez uma chaminé de 12 metros, eu vou fazer também, porque lá deu certo. E acaba não dando certo, né? Dimensionamento de canais, de crivos. O Cubano Rissone, seja bem-vindo, Cubano. Você também está falando aqui do crivamento, né, dos fornos. Olha, essa pergunta sua é bastante polêmica, né? Porque, como eu falei aqui ao longo da apresentação, alguns momentos aqui, nós temos muitos bons exemplos de fornos e outros fornos que, teoricamente, seriam da mesma concepção, mas, infelizmente, não tem o rendimento esperado. E, por fim, aqui, pessoal, só na foto nossa aqui da esquerda, tem o forno tipo abóbada, muito utilizado aqui no Brasil, muito utilizada na Colômbia, por exemplo, ela chama de forno colmeia. Também é um forno que já foi
muito utilizado, mas que hoje em dia tem sido substituído de formas mais eficientes. Como eu falei, pessoal, o tempo aqui é muito curto mesmo, e o assunto é rico, variado. Nós temos, como eu falei, argilas diferentes, combustíveis diferentes, de formas muito diferentes por todo o Brasil. Então, eu deixo aqui o e-mail aqui da Anser, o meu número de telefone celular com WhatsApp, e fico à disposição de vocês para que eu faça uma solicitação diagnóstica gratuita do seu sistema de queima. É só entrar através deste e-mail ou desse número de telefone de WhatsApp. Eu passo um questionário básico para o empresário, e aí você pode, preenchendo esse formulário, eu talvez questione mais alguma coisa, e vou fazer uma avaliação sumária e um diagnóstico grátis a respeito do seu sistema de queima na sua indústria. Eu encerro por aqui, agradeço mais uma vez a vocês de todo pela construção, e vamos aqui para as nossas perguntas e respostas. Não é, Adeilson? Pimenta, muito obrigado aí mais uma vez, né, pela apresentação, pela forma como você expôs. Essa questão sempre é uma questão técnica de fabricação, no momento em que a gente precisa reduzir custos, entender eficiência, ela é muito oportuna, né? E a gente aí incentiva vocês que estão nos ouvindo aí, podemos expor mais aqui algumas questões que foram colocadas. Agora, nessa questão técnica de fábrica, Pimenta, o que você enxerga hoje que é o grande desafio da indústria na hora da produção hoje, desse momento? O que é o ponto-chave, talvez, que esteja mais desafiador para a redução de custos, que deveria ser o primeiro ponto a ser olhado pelo empresário? Já só, como eu falei, a queima, ela é quase que a última etapa de fabricação do produto cerâmico, porque depois de queimado, a única coisa que vai poder se fazer é separar o produto que está adequado, que está dentro da sua qualidade, etc., e aquele que não foi bem queimado, que vai ser classificado como segunda ou um descarte qualquer. Então, é muito importante que o empresário pense muito em todas as condições que ele tem, o que ele pretende fazer. Por exemplo, vou falar aqui, vai fabricar um bloco estrutural. Um bloco estrutural requer uma queima uniforme. Nós precisamos de um bloco estrutural, uma resistência chamada resistência característica, que é o FBK, que nós não podemos ter variações muito grandes de temperatura dentro do forno, que possam fazer com que esses produtos tenham resistências muito diferentes. Então, é preciso tomar muito cuidado com o que você vai fazer, o que você pretende fazer, e como, quais são os fornos, quais são os controles que você pode ter para manter o seu processo sob controle. Sim, sim. Então, esse é o ponto crítico que a gente precisa ter mais cuidado, né? Existe aqui mais uma pergunta. Sim. Veja, a questão da queima, ela sempre traz muitas considerações, né? Você está vendo novamente a pergunta do Renato, que está participando bastante com a gente. Essa questão da queima inadequada, bom, tem as questões da eflorescência e tal, em relação à queima. Fala um pouquinho para a gente aí, essas peças com alta... Renato, são duas questões, é o Renato Chade, são duas questões bastante específicas e técnicas. Vamos falar da eflorescência primeiro. A eflorescência, ela está muito ligada à queima, sim, né? Mas ao contrário do que muitos pensam, eu preciso queimar o material com temperatura mais alta para evitar a eflorescência? Não necessariamente. Por exemplo, a eflorescência de vanádio, que é uma das mais comuns que nós encontramos em blocos, em telhas, que é aquela emanação do produto esverdeado na superfície do material que fica exposto às intempéries, né? Aquela eflorescência de vanádio, ela só ocorre em altas temperaturas de queima. O vanádio só se transforma nesse material solúvel em alta temperatura. Então, é engraçado dizer isso, né? O produto cerâmico que foi queimado num forno, numa faixa de mais alta temperatura, ele é propenso a ter a eflorescência de vanádio. E aquele que foi queimado a temperatura inferior, essa eflorescência não ocorre. E é um caso à parte. Agora, na maioria dos outros casos de eflorescência, que são provenientes da argila, dos componentes, do processo de fabricação do material cerâmico, nós estamos falando de eflorescência oriunda da construção, da argamassa, ou do meio ambiente, que é um outro caso, a maioria delas está lá na origem das matérias-primas. Precisa tomar cuidado. A queima, em grande parte das vezes, ela pode eliminar esses problemas de eflorescência. Agora, a expansão por umidade também é outro assunto muito polêmico.
talvez até pouco estudado no nosso meio, que ocorre na aplicação do produto cerâmico. Então, a queima também pode influenciar nisso. Nós estamos falando aqui de uniformidade de temperatura, uniformidade de qualidade dos materiais. Bom, se nós temos dentro de um lote de produção produtos queimados a 700, 800, 900 graus Celsius, é bem provável que o comportamento deles na expansão por umidade, é bem provável que o comportamento deles na questão da fluorescência possa ser diferenciado também. Então, isso requer muito estudo, uma pergunta bastante interessante. E ainda dessa questão, Pimenta, uma questão chave que eu imagino, você abrangeu bastante essa questão dos fornos, mas vamos aqui fazer um apanhado, né? Hoje, como é que eu, como indústria, como é que eu escolho, como é que eu faço a escolha do forno comprado em função dessa queima, que variáveis eu tenho que levar em consideração para fazer essa escolha tão importante no processo? É fundamental se pensar nisso. Né? O básico é o seguinte, se imaginar, vamos falar de uma indústria nova, é bem diferente de você já ter uma empresa em funcionamento, onde você vai fazer uma modificação, que é mais complexo ainda, né? Mas vamos falar de uma indústria nova, tem que se pensar naqueles aspectos que nós comentamos aqui anteriormente. Então, qual tipo de produto e quantidade que você pretende fazer? Quais são as argilas e componentes que você tem disponível na sua região? Tipos de combustíveis também disponíveis na região. Depois, volume de produção. Então, se você for falar de um volume grande de produção, nós vamos falar de forno túnel. Por quê? Forno túnel, você vai ter uma produtividade maior, você tem um consumo de combustível menor, você tem a possibilidade de, por exemplo, mecanização, robotização maior ao longo do tempo. Porém, o forno túnel, ele também tem as suas complexidades, são um custo elevado de construção. Então, se você for fazer um forno túnel mais ou menos, talvez você tenha um custo baixo de investimento, mas não vai ter o retorno tão rápido e tão bom como você precisaria, no consumo de combustíveis, na uniformidade. Aí parte aos outros fornos. Então, se nós falarmos que o forno túnel vai ser o ideal, desde que você tenha um projeto para fazer uma grande empresa, um bom volume de produção, seria ele. Agora, você tem que pensar também que nós temos várias regiões do Brasil onde empresas atendem ao mercado regional e não estão concorrendo com as grandes empresas ou grandes grupos em algumas regiões, onde o investimento também vai ser menor na empresa. Aí tem que se partir os fornos menores, nós estamos falando de produções menores, mas nunca perder de vista que o investimento que vai ser realizado na construção do forno, ele é inversamente proporcional ao retorno que você tem, ou diretamente proporcional ao retorno que você vai ter. Então, fornos mais simples, como o Paulista, por exemplo, como os antigos fornos vagão, são fornos que se investe pouco na hora de construir, mas eles vão dar muito trabalho na sua execução, utilização de mão de obra, consumo de combustíveis, e custo de fabricação, qualidade de materiais inferiores. Então, isso ao longo do tempo vai ser muito prejudicial. Seriam fornos para aquelas empresas que estão entrando no mercado, começando a produzir. Nós temos que pensar em fornos mais modernos. Hoje, sem dúvida nenhuma, o forno móvel metálico é um sucesso geral de vendas e construção em todo o Brasil. Então, é um forno bastante flexível em termos de tamanho, volume de produção, mecanização e assim por diante. Então, é bastante complexo. Vamos lembrar novamente da qualidade dos produtos, da uniformidade da queima, tempo de queima. Então, a queima não é um processo que pode ser visto isoladamente. Ela tem que ser vista muito com relação aos processos anteriores, de secagem, de extrusão, de composição de massa e assim por diante. Correto? Sim, sim. A palavra é eficiência, né? Bem isso mesmo. O André Assunção está fazendo uma pergunta aqui também. Um forno retangular, 10 por 5 metros, crivado, 2.000 profundidades, paredes de tijolos de portas de 3 metros de 2 lados, portas de manta. Veja lá, André, veja a complexidade que é, né? Então, nós temos, ao longo de todo o país, diversas configurações e concepções diferentes. André, eu vou dar uma sugestão a você. A questão que você está falando aí, eu não vou conseguir responder aqui. Entre depois ali no meu e-mail,
no meu WhatsApp, passa as informações detalhadas, eu vou questionar mais você sobre o que você está fazendo aí, e vou te passar uma base comparativa. Isso que você tem, o que você está pretendendo fazer, com relação a outras empresas que já fizeram, que modificaram, e assim por diante. E vou questionar você. Tudo aquilo que eu falei aqui, de umidade, de condução de queima, de qualidade dos produtos queimados, volume de produção, tempo de queima. Como eu falei, você tem fornos queimando 18, 20 horas, fornos intermitentes, e fornos intermitentes do mesmo tipo, vamos dizer assim, queimando 80, 90 horas. Não é tanto argila, não. O pessoal acha que a argila é o principal que pode determinar o tempo de queima. Não. Tem massas bem diferentes, queimadas entre 700 e 900 graus Celsius, que o problema não é a argila em si. O problema é, sim, toda essa questão de secagem, de arquitetura, de construção do forno, da condução da queima, que faz com que esses tempos sejam muito diferentes. Isolamento térmico, perda de calor, assim por diante. Temos Mais também alguma uma questão pergunta, pessoal? que foi colocada a respeito do carvão, a adição de carvão. Qual a influência dele? Se ele tem uma influência além da própria queima, né? Ou se ele tem uma influência na resistência dos blocos estruturais? Desculpa, eu não entendi. O que teria a influência? Até foi retirada aqui, tinha sido feita uma pergunta se haveria alguma influência do carvão, além dele ser um combustível, né? Tem alguma questão na estrutura do bloco, né? Tá. Isso é o carvão, acho que estão falando de adicionar o carvão na massa cerâmica, né? Ou outros São duas coisas diferentes, né? Uma coisa é combustível e outra coisa é na massa, né? Pois é, pessoal. Então, você tem o combustível que está gerando calor para queimar o produto dentro do forno. E você tem os combustíveis que são adicionados na massa. Vou falar aqui da serragem, que em alguns casos é utilizado, em alguns casos a casca de arroz, colocado dentro da massa cerâmica, carvão, resto de celulose de indústria de papel. São todos componentes que têm o quê? Tem carbono na sua composição química. E o carbono é combustível. O carbono lá dentro da massa cerâmica, em contato com o calor e com o oxigênio que está entrando, você tem que ter um excesso de oxigênio lá, ele vai entrar em combustão dentro da massa cerâmica. E essa combustão, ela vai propiciar alguns ganhos, por exemplo, no tempo de queima. Você consegue reduzir o tempo de queima com esse combustível dentro da massa cerâmica. Com relação à resistência mecânica, tem que se tomar muito cuidado também. Eu sempre falo para os ceramistas o seguinte: você tem que lembrar sempre da diferença do veneno e do remédio. O remédio em pouca quantidade não vai curar você. Em excesso, ele pode ser um veneno. Então, aí você tem que analisar muito bem o tipo de combustível que você está inserindo na massa e como que você vai se utilizar dele. Se você colocar um excesso de combustível dentro da massa, é possível que você não consiga dar oxigênio suficiente para que esse carbono, que esse carvão queime lá dentro. Você possa ter o quê? Você pode ter a formação de coração de negro, por exemplo. Você pode ter produtos também com menor resistência mecânica. Então, tem que se tomar muito cuidado, viu, Deison? A dosagem, né, nesse tipo de adição. Tem outro detalhe muito importante. Tem que se tomar muito cuidado também que alguns componentes que podem ser úteis na combustão, na adição dentro do material cerâmico, podem gerar também gases que são corrosivos, como, por exemplo, o enxofre. O enxofre está muito presente na lenha, está presente no carvão, está presente nos materiais orgânicos em si, e o excesso dele na saída da chaminé, junto com a umidade, forma o que nós chamamos de chuva ácida, que é o ácido sulfúrico, em concentrações bem baixas, que na chaminé não vai ter tanto problema, mas muitas empresas utilizam esses gases para aquecer seus secadores, e dentro dos secadores você tem muito material metálico. Material metálico não protegido, ao longo do tempo, vai ser muito corroído. Então, olha só, as interações são complexas, tem que se estudar caso a caso. Muito bem, Pimenta, agradecemos muito aí mais uma vez, né, essa oportunidade aqui. Deixo a você algumas palavras finais para nos pedirmos. Perfeito. Bom, mais uma vez, parabéns a vocês todos pela construção, esse movimento que está passando 100 cursos ao vivo, né, para o pessoal da área de construção, abriu uma porta muito boa para nós aqui da área de cerâmica vermelha,
Agradeço muito a participação de todos os demais. Novamente, uma pronta restauração para a Janaína, que ela fique bem brevemente, volte a trabalhar conosco. Agradeço muito a você, o Felipe, e a todos que ficaram aqui durante esses 40, 50 minutos nos acompanhando. Fica novamente o meu contato, atecnica@anicer.com.br, ou no WhatsApp 21 997 002 028, para todas essas perguntas que nós não conseguimos responder e para o diagnóstico que nós podemos fazer para as indústrias. Davidson, muito obrigado por mais essa oportunidade. Nós que agradecemos, Menta, você, toda a equipe. Eu sou Davidson Deana, e este foi mais um conteúdo Todos pela Construção, uma iniciativa da Etos Soluções, da Construliga e do Sebrae Nacional. Também a ConstruLearning, uma joint entre a Construliga e a Etos Soluções, que nasceu neste movimento, e com o objetivo de trazer para todo o nosso público da construção mais conteúdos relevantes como este. Um bom dia a todos, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, até logo.